estamos aqui com a View Connect, recebendo 3 bandos artistas. Bando, né? Vários. Artistas que vieram do Brasil para apresentar sua arte em Portugal e pela Europa. Vamos conhecer eles, o trabalho deles, a trajetória e quais os interesses deles na arte, ok? E eu vou começar assim pelo início, aqui pela sequência do catálogo de vocês. Eles estão aqui na Rosner Gallery, tá? Em Cascais, em Portugal. Aqui está o Alemão. Presente, tudo bem? Presente. Alemão, como é que você começou na arte? Eu acho que na verdade todo artista já nasce pintando, né? Ou pintando, ou pegando o barro, o tijolo, quebrando e indo para essa manifestação. Acho que nasce, a gente tem dentro, né, isso da gente. Só que por eu vir numa cidade que é uma cidade conservadora, uma cidade que tem poucas oportunidades, não é uma cidade como São Paulo, eu moro no interior de São Paulo, de Assis, lá eu fui descobrindo, eu fui fazendo teste, né? Eu era o teste, esse teste que era o quê? Todo mundo estava brincando de futebol e eu estava ali, brincando no fundo de quintal de casa e pegando uma plantinha e indo para o muro e rabiscando. Então eu acho que essa construção, essa pergunta, quando me falam como eu comecei, eu realmente não sei, porque até minha mãe, ela fala que desde muito pequeno, eu sempre fazia alguma coisa diferente ali. E a minha mãe, né, os meus pais são pessoas muito simples, eles nunca não têm acesso à arte, nunca tiveram acesso à arte, eles não entendiam o que era aquilo, né? E eu sou dislexo, né? Eu tenho, para quem não conhece dislexia, eu confundo algumas coisas, né? Então eu troco palavras, às vezes letras, né? E na escola isso era muito complicado na escola. Então eu não conseguia acompanhar o ensinamento ali na escola. Mas e eu ficava na pintura tu se sentia mais tranquilo em relação a tua condição de léxico, né? Sim, porque na escola, como eu tinha essa dificuldade, eu não acompanhava os outros alunos, eu ficava desenhando. Então, eu desenhava ali atrás da prova. Se tinha uma prova, eu desenhava e aí eu ganhava 1. Eu sempre ganhava 1, né? Dos professores ali que gostavam, né? E pegavam e davam, vou te dar 1 porque você fez esse desenho. Mas matemática, outras coisas eu não conseguia fazer. Então ali eu já estava desenvolvendo, mas eu não sabia. Para mim era um escape ali. Eu acho que profissionalmente as coisas foram acontecendo, tal, fui criando ali. E você tem um primo, que é o Kleber. Sim, tá? somos. E desde cedo vocês já se conectavam sobre a arte? Na época da escola, né? Sim. Na época da escola que um foi conhecendo mais a característica do outro. Nós, do ginásio em diante, a gente sempre estudou junto na mesma escola. E nesse momento aí foi quando o Alemão fez uma baguncinha na escola lá e todo mundo teve que pagar pela bagunça dele na escola. Aí nós fizemos um grafite. Nós começamos a fazer um grafite na escola. A detenção dele, e ele arrastou todo mundo, todos os amigos, para esse grafite, né? E eu também sou da mesma cidade, Assis, lá do interior de São Paulo, e nós crescemos numa comunidade assim carente, né? Num lugar mais carente da cidade. E que nem a pergunta foi feita para ele, eu também. Minha mãe sempre dizia que eu estava no chão, com folha, papel, lápis de cor, sempre desenhando. Só que a diferença minha é que eu também, como é que eu falo para você? Eu também gostava das outras atividades também. Eu gostava do futebol, eu gostava de soltar pipa, eu vendia minhas pipas. A parte manual, artesanal, eu era muito bom também. Na época de escola, eu fazia quase todas para as crianças, assim, eu fazia quase todos os desenhos dele, primeira, segunda, terceira série, assim. E depois eu comecei a ganhar um dinheirinho, da quarta em diante, vendendo meus desenhos. E o Mourão, Elvis Mourão, como é que tá, Elvis? Tô indo, devagar e sempre. Devagar e sempre. Mas você é do interior de São Paulo também, de uma outra cidade. Guarulhos, né? Fica bem pertinho da capital ali, São Paulo. 20 minutos quando não tem trânsito e 1h30 quando tem. E a arte pra ti? É uma coisa tipo, quando começou e te salvou? Porque uma vez eu falei contigo, você disse assim, a arte me salvou. Foi um escape também na vida. Sim. Uma forma de
de se expressar. A arte pra mim foi um acontecimento, né? Como os dois aí, eu desenho desde criancinha também, mas eu nunca tive a oportunidade de poder desenhar, assim. Eu lembro que eu desenhava quando eu tava sozinho no quarto, tava acontecendo alguma coisa em casa, ficava lá sozinho e desenhando. A arte pra mim me salvou, porque até um tempo atrás eu tinha um emprego normal, como todo mundo tem, e eu digo que eu carregava a arte no meu bolso, né? Que eu tinha um livrinho que eu mesmo fazia, e entre um trabalho e outro eu tava sempre ali desenhando. E esse encontro dos três, como foi? Pode falar. Bom, sou fã do trabalho dos dois, e eu e o Kleber ficou conversando muito tempo em viajar, a gente queria fazer uma coisa diferente. E aí eu chamei o Kleber para fazer uma trip em Portugal, e o Kleber já chamou o alemão, e hoje a gente está aqui, vivendo esse sonho. Para mim é um sonho. Mas antes a gente ia fazer na sua casa, na praia, lembra? Verdade, a gente estava combinando ou ia para praia lá em São Paulo, né? Ou saía fora do Brasil, e a gente decidiu vir para fora, e a gente está super feliz aqui, cada dia vivendo no máximo aqui. Alemão, quais artistas que te influenciaram da tua arte? Eu tenho até uma tatuagem, né, do Salvador Dalí. Eu não conhecia outros artistas assim, eu não tinha, na escola eu não prestava atenção nem na aula de artes, que eu ficava ali desenhando e tal, porque eu tive professores ali que não me identificavam. Tinha apenas um professor que eu gostava muito, que era o Lilão. E aí eu não tinha muito esse contato na história da arte, mas quando eu fui para o ateliê do artista na cidade, que era o Marcos Marobo, aí eu tive contato do livro do Salvador Dalí. Aí quando eu vi aquele livro, eu falei, eu quero ser pintor, eu quero fazer isso, porque eu era grafiteiro, né? Eu pichava muro, fazia uns desenhos e tal nos ruas da cidade, e eu não tinha contato com a tela. E quando eu fui nesse ateliê, e aí eu abri aquele livro do Salvador Dalí, eu me identifiquei pra caramba. Falei, cara, é isso. E eu já fazia sem conhecê-lo, né? Então, pra mim, foi a base, assim, de querer conhecer a história da arte. Quando eu via as obras do Salvador Dalí, aí eu comecei a estudar, comecei a me interessar mais para esse mundo mesmo da arte, né? De outros pintores. E até hoje, ele foi a porta, né, para mim, de entrada para o surrealismo. Lógico que eu já fazia, né, uma coisa minha, mas depois que eu fui estudando e fui abrindo o leque, assim, de conhecer outros artistas, né? Então eu não tenho um artista assim que eu falo, mas só apenas o que começou, né? Então Dalí, Modigliani, Van Gogh, acho que tem muita referência de vários. Assim. Um pouco de todos, né? Sempre está estudando. E você, qual os personagens que estão te influenciando? Porque a tua pintura é toda com lúdica, banda né? desenhada. Não, o meu tem muita influência do dia a dia, nosso cotidiano, né? Certo. Aí eu misturo com a minha infância também, que quando eu pegava e pedia para minha mãe alguma coisa para eu fazer, ela chegava com um livrinho de gibi. E sempre era o Batman que estava lá, sempre era o Batman que vinha para eu mexer, Aí eu comecei, de uns tempos para cá, comecei a ter essa influência aí. Só que nem o alemão, o Salvador Dalí também foi o artista que também me influenciou, sabe? Muito tempo atrás, eu só pintava as coisas loucas assim da cabeça, né? Hoje em dia eu também pinto, mas só que é algo mais relacionado com o nosso cotidiano. Eu trazendo o Batman para o nosso dia, assim, sabe? Como o Batman para o dia a dia, para os acontecimentos, para as revoltas também. Isso. E toda aquela questão da leveza, né? Que eu acho que eu gosto de pôr também com os tanques e os fuscas sendo levados por balões. Eu adoro esse tipo. E o Robin também presente em tudo. O Robin está sempre presente. O Batman e o Robin não separam. Isso é muito interessante, olha só. E você, qual é a tua mensagem através dos seus quadros? Como é que tu gosta de contar histórias? Não gosto de contar histórias. Não, mas tem sempre uma história por trás, mas eu não gosto. Não gosto de ser revelada a história, é isso? Acho que cada um tem que ver o desenho que eu faço e imaginar o que quer. Tá. Eu não consigo... E está sempre presente um símbolo, né? O Hope. Hope é a mensagem que eu levo na minha arte, que é a esperança. Eu sempre quis sonhar e viver de arte. E sempre carreguei comigo essa esperança. E hoje eu consigo viver da arte e continuo levando essa mensagem. Tu falou que ela é mais do que
esperança. É a tua força, talvez. Sim, dentro dessa palavra esperança, que é hope, né, em inglês, eu troco o O pelo coração. Sim. Dentro dela tem garra, força de vontade, perseverança. Então, todo o meu corre está resumido nessa assinatura. Que eu não coloco Elvis Mourão, né, às vezes, eu só coloco essa assinatura. Notei que no que vocês fazem na rua, você sempre a marca que deixa é com Hope e não com Mourão. Sim. Nem Elvis. Nem Elvis. Por medo, né? Lá no Brasil, em São Paulo, a arte ainda não é muito bem vista, a arte estão aceitando mais a arte, mas ainda eu tenho medo de colocar meu nome. Não é muito bem visto em São Paulo. São Paulo parece uma cidade tão cosmopolita, tão Nova York. Eu acho que a aceitação tá meio maquiada, assim, né? Tem lugares que é muito bem visto e tem outros lugares que não. Então, para não escrever meu nome, para não dar problema para mim, eu colocava assinatura, que hoje virou uma marca e nem precisa mais assinar, que a galera sabe que o desenho é meu. Então, não adiantou muita coisa. Mas me diz uma coisa, quem dos grafiteiros que fazem parte da vida de vocês, que vocês admiram e que talvez tenham usado como exemplo? Vai lá. Eu acho que os grafiteiros que eu sempre tive uma referência muito forte foram os Gêmeos. Pela forma dele se comunicar, dele fazer uns traços assim, muito deles, sabe? E também ter o surrealismo no grafite deles. Né? Eu não sou do movimento do grafite, mas eu fui um dos precursores do grafite de Assis. Né? Quando eu comecei a fazer ali, né, o Kleber também pegou essa... E eu vi em revista, né? Eu comprava revista na banca de jornal, e ali eu conseguia ver os grafites, o movimento do grafite em São Paulo, que estava acontecendo, só que eu nunca tinha ido em São Paulo. E por nunca ter ido em São Paulo, eu tinha acesso através da revista, então ficava vendo a revista. Portanto que o primeiro grafite que a gente fez na escola foi vendo revista, então a gente pegava... Foi a cópia, né? Nós copiávamos o da revista, porque a gente não tinha o acesso, né? Que nem a gente tem hoje, a internet. A gente comprava na banca, levava, reproduzia, e nós fizemos isso muitas vezes, sabe como também? Que nas fachadas de loja, de mecânica, de padaria, de a cidade é pequena, não? A cidade é pequena e sempre chamavam a gente para fazer uns desenhos e o letreiro, né? Era a forma que a gente ganhava dinheiro também, né? Fazia compressor, fazia... Os Gêmeos eu acho que, não sei, eu posso falar que eles têm uma característica muito particular deles, né? Eles colocam as coisas, eu acho que eles sempre desenharam daquele jeito. Essa é a diferença. Ô mano, fala lá, qual os grafiteiros que te inspiraram? Então, eu gosto de muitos artistas, muito grafiteiros. Agora eu tô começando a prestar atenção na galera das artes plásticas, que eu tô admirando muito, é um mundo novo e eu acho que eu vou entrar nele, quero entrar. Na verdade, eu quero experimentar um pouquinho de cada coisa na arte. Então são tantos artistas que eu não consigo nem falar, infelizmente. E como é essa passagem? O alemão já passou dos grafites para as galerias, né? Tu está fazendo já essa passagem dos grafites para as galerias, está trabalhando, porque eu vi vários painéis de vocês que foram realizados em São Paulo, são em casas, são em locais públicos. Como é essa passagem agora? Tu está sentindo a transformação, a mudança de comportamento em relação à arte? Com essa passagem aqui, eu estou absorvendo muita coisa. Minha vida já mudou para melhor e eu acho que não é só mudar o estilo, eu acho que tem que mudar a cabeça também. Porque o grafite é uma coisa e artes plásticas eu acho que é outra, entendeu? Tudo bem que os dois são artes, mas é um mundo diferente onde tem tudo a ver além da arte, sim o seu comportamento. É isso que eu estou aprendendo aqui. Tua própria história passa a fazer parte da tua arte, as pessoas não compram mais só o que tu fez ou o que tu deixou pela rua, que é efêmero, né? Porque pode qualquer hora desaparecer. As pessoas, no momento que tu fazem quadros, levam para casa o teu tempo e as tuas mensagens, as tuas ideias. Né? É essa um pouco da mudança de comportamento com quadros, galerias ou... Sim, eu acho que, você falando isso, eu acho que o grafite, ele tá na rua e ele não vai durar para sempre, né?
mas a gente tem um carinho também quando a gente está fazendo, e a gente sabe que ele não vai durar para sempre. Eu acho que quando a gente leva esse trabalho, e esse tempo, e esse carinho que a gente está fazendo na tela, a pessoa acaba levando um pedacinho da gente para casa, entendeu? Ela leva aquela emoção que a gente estava sentindo ali para casa. Então eu acho que é muito especial também. O grafite é especial e artes plásticas é uma coisa muito especial. Você vê a importância do trabalho que está fazendo, que aquilo vai para casa de uma pessoa, vai interferir na vida daquelas pessoas. Sim. E cada trabalho, cada um de vocês tem uma personalidade, um trabalho. Então tem pessoas que se identificam com o seu trabalho de vocês. E são pessoas, pode até vários se identificarem com todos os trabalhos, mas são pessoas diferentes também. E aqui eu acho que vocês estão começando a expandir o trabalho, né? E também representando um pouco da arte brasileira. Sim. Né? E qual o objetivo de vocês em internacionalizando? Vocês têm objetivos claros? Esse momento aqui é importante pra gente, né? Porque fazer uma exposição na Europa, é a minha primeira exposição na Europa, acho que isso dá uma alavancada na nossa carreira, assim, né? Coloca a gente em uma outra prateleira quando a gente voltar para o Brasil. Um degrau mais. Exatamente, degrau, prateleira, né? Mas eu acho que é importante demais a gente ter isso no currículo, né? Essa bagagem para a gente levar para outras pessoas. E também para quem ficou no Brasil lá, começar a olhar assim que a arte brasileira ela vai invadir o mundo, assim, né? A arte brasileira, eu acho que ela é muito alegre, cara. Eu acho que... Ela hoje em dia está mais cotada até nos leilões. Ela é incrível. Eu acho que o próprio brasileiro não tem noção do potencial da arte. Não só que estando aqui, a gente começa a olhar, né, pro que tem, pra nossa mídia social, para onde a gente olha ali, a gente vê o carinho que eles estão tendo com a gente também, sabia? É uma porta que se abre e essa porta é gigantesca, viu? E é um começo, mas para continuar, né? Sim, claro. Certo. Fala lá, Alemão. Como é que foi esse início? Aqui na Rosner Gallery, na Casa da Guia, em Cascais. Sim. Eu acho que foi legal, foi muito, muito bacana essa experiência, né? Eu já tenho algumas exposições pela Europa, né? E Portugal não tinha vindo ainda. O que tu achou de Portugal como arte? Eu gostei muito assim da parte da arquitetura, mas também da parte dessa raiz que é de Portugal, né? Que são os azulejos, né? Esse trabalho que você vê que é Portugal, né? Isso é muito legal, isso é algo assim que é reconhecido no mundo inteiro, né? Eles falavam, né, de azulejos, Portugal, e aí eu não tinha noção disso. Aí quando você vem para Portugal e começa a olhar a arquitetura da cidade, você começa a sentir que tem algo aqui diferente deles, né? E que a gente também tem no Brasil, mas o Brasil é um pouco mais dividido, mas aqui em Portugal, nos lugares que eu fui, deu para sentir muito isso. E aí eu acho que não tem como isso não ter referência na nossa arte, né? Influência, né? Com certeza vai influenciar. Influência total disso, né? Do que a gente está vivendo, tal. Isso já está acontecendo, inclusive um mês aqui dá para absorver bastante a cultura, né? A gente conhece, a gente vivencia, anda bastante aqui na cidade e a gente aprende. Esse mês foi um mês de aprendizagem imenso para mim, acho que para todos, né? Não só através da cultura portuguesa, como vocês estiveram também na coleção Berardo, de um pouco do que se faz na Europa toda. Né? Sim. O que tu achou da tua visita lá, o passeio pelo Centro Cultural de Belém? De Belém? Gostei do pastelzinho de Belém, que é o melhor que eu já comi. Eu gostei de tudo. Gostei de ir no museu, ter visto os grandes mestres e quero voltar logo. Quem tiver aí um interesse no meu trabalho, me chama. O trabalho já está exposto e cada vez mais o nome fica sendo reconhecido, né? Eu acho que isso é só o início de uma trajetória. Né? Sim. Eu acho que é isso que a gente quer também, né? Que é mostrar... Tem muito brasileiro aqui em Portugal, né? Mas quando a gente consegue atingir outros públicos também é bastante interessante, né? Porque às vezes a gente tem que viajar
para levar o nosso nome fora, para as pessoas entenderem que Por acaso é as bom obras aqui, de é bom vocês lá. estão sendo adquiridas por estrangeiros. Sim, isso é muito legal. Isso é muito legal, né? Porque eu vim para Portugal para vender para brasileiros, ótimo, brasileiros comprem, mas não é isso. O que é interessante é que vocês estão sendo recebidos e sendo a obra sendo comprada para vários países. Sim. Né? E as cores te influenciaram? Eu sei que o teu trabalho está mudando em relação às cores. Foi porque Portugal tem essas cores ou porque tu está sentindo necessidade de mudar um pouco o teu comportamento Então, artístico? o meu trabalho era basicamente preto e branco, uma corzinha ou outra, mas influências dos artistas coloridos, né? Kleber e o Alemão. E também um jeito novo de ver a vida, né? Eu acho que faltava cor também, né? Então, a gente tem que estar aberto para receber os sinais que Deus dá e olhar, absorver tudo e jogar para o trabalho, para o próximo desenho. Eu não vejo a hora de fazer meu próximo desenho. Seja no iPad, seja no muro, sei lá, seja mentalmente. Mas eu não vejo a hora de fazer o próximo. Quero sempre fazer o próximo. Por exemplo, o Alemão e o Kleber falaram da influência deles do surrealismo. Você tem algum artista que tu tenha uma admiração e que mais ou menos te influencia? Eu gosto do Picasso, bastante. Que bom. Mas eu não tento copiar ele, né? Eu gosto também do movimento, do cubismo. E eu acho incrível, eu tenho que estudar mais sobre isso, entrar mais nesse universo. Para entender mais, né? Antes eu só desenhava, não lia nada, não estudava nada. E hoje, com isso, tem um caminho novo a seguir, sabe? Destrinchar, ir para dentro desse universo aí, de sabedoria, né? Ler mais. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai aprender. Não tem como você Estudo, né? não pensar Sim. nisso, não estudar. A tua experiência como professor na tua cidade, como que é? Eu sou professor de arte na rede estadual. É complicado, tenho 40 alunos lá, mas eu basicamente levo o que eu faço no meu ateliê para eles terem essa vivência também, sabia? Não é só os livros e, lógico que eu passo a teoria, mas só que eu também levo muita prática para eles, né? A prática é fundamental. Eu acho que se você vai estudar arte, você tem que produzir arte. Se você vai fazer arte, você tem que fazer mais arte ainda. Eu acho que quanto mais a gente aprende ir no museu é uma história da arte. É você aprender cada vez mais, você olhar o traço isso eles não vão ter se eu não pegar e levar eles no museu, que tem esses projetos para levar para a escola para Só que pode ser que mude muitas coisas aí a partir de agora. Tá com projetos, com ideias novas para os alunos também. Sim, muitas. E eles acompanham a tua carreira, não? Sim, vixe Maria. 300 Agora com alunos, essa viagem. 300 alunos ali que não dá nem para responder a galera. Muita molecada. Mas está saindo muita molecada boa de lá? Relacionado à arte? A arte é que tu vê que tem algum, claro. Tem sempre os bons, né? Mas só que acaba sendo levado para outras áreas, né? Porque não é fácil chegar onde a gente está aqui em Portugal, não, cara. Se você pensar bem, é mais fácil você fazer uma engenharia que você vai ter um retorno muito maior. A estrada dos garotos aí é 10, 15 anos de estrada mesmo, sabe? Estrada mesmo. E a molecada aqui é um negócio do rápido. Então, o aluno pode saber desenhar, pode saber gostar de fazer um trabalho artístico. Só que na hora do vestibular, eles vão para uma área que vai dar dinheiro para eles rápido, que é a parte da computação ou a parte da engenharia, direito. Mas então, tu acredita que a arte pode se manter? Eu acho que sim. Então, eu acredito. Eles são um pouco equivocados, né, em relação a... Eu gostaria que essa molecada ouvisse isso. Eu vou postar depois lá. Eu acho que tem muita questão também. Acho que o artista tem muito... Na época mesmo, tinha muita gente que desenhava muito bem. Nossa, eu nunca desenhei bem. Eu sempre tive ideias boas e ideias malucas, diferentes. Isso eu sempre fui diferente. Mas a gente conviveu com muitas pessoas que desenhavam muito bem. E aí essas pessoas foram fazendo outras coisas.
Mas a arte é algo que não é... Por isso que, né, quando a gente vê algumas coisas assim, as pessoas, nossa, mas isso daí até meu filho faz, tal. Quando vê Picasso, quando vê algumas coisas. Mas entender que a arte... Mais, né? Picasso é mais difícil. Mas tem umas coisas que dá até pra fazer, né? Mas, não é a questão. Entendeu que o processo do cara, pra ele conseguir fazer aquilo, Basquiat, né? Basquiat, pra ele... Tem uma fala dele que ele fala, eu tive que desaprender a desenhar para entender o que eu faço agora. Porque ele sabia, ele pegou uma linguagem acadêmica, tal, depois ele desconstruiu tudo. Ele era muito estudioso, ele era focado naquilo, depois ainda mais conheceu o Andy Warhol, ele foi para o espaço ali, né, nas ideias. Mas então que o artista ele sempre está construindo. Eu acho que a arte, na verdade, a gente nasce com isso e, se você não for artista, só você depende de você mesmo, né? Você vai para outra coisa, você vai fazer, mas você vai ser infeliz o resto da sua vida. Sim. A arte é a potência que está ali, a potência de Nietzsche é a arte. Por exemplo, Mourão, ele está falando dos alunos dele e que ele apoia os alunos. Tu teve apoio de alguém, de família, Não. de amigos que te influenciaram? Como foi Pelo assim, contrário. para te assumir o artista que tem na tua cabeça, em ti? Bom, eu acredito que ainda não sou um artista, acho que falta muito caminho ainda. Eu acho que eu tô no caminho, não sei onde eu vou chegar, mas eu nunca tive apoio nenhum, então aliás, tive da minha mãe, mas acho que foi o principal apoio foi da minha mãe, porque ela trabalhava e no trabalho dela ela montava a caixa e colocava os remédios dentro da caixa, né? E aí tinha um papel que você coloca antes do remédio para a caixa ficar um pouco mais dura. E ela trazia esse papel de casa para eu poder desenhar, porque era uma folha em branco e para não comprar folha de sulfite também, essas coisas, que era caro, né? Então acho que esse foi o principal apoio, que foi o start, né? Mas apoio financeiro, apoio de amigo, não, nunca tive nenhum. Sempre acharam os meus desenhos feios, falavam que eu fazia coraçãozinho, que eu colocava uma corzinha rosa. Mas eu acho que a arte me pegou, assim, eu não fui atrás dela. Mas hoje em dia vocês estão vendo um futuro de viver da arte, né? Tu vive hoje da arte. Graças a Deus eu vivo da arte. O Alemão vive, então, além de ser professor, também só vive da arte. Sim. Né? Hoje em dia, 80% da minha renda eu garanto que vem da arte. Do meu trabalho como artista no meu ateliê, com os clientes que entram em contato, 80%. Lógico que eu ainda não... que nem eu falei dos projetos, né? Eu gosto de dar aula. Eu gosto de ir para a escola, de conviver com aquilo lá, porque aquilo lá também me dá um ânimo, sabe? Me dá um... Só que tem hora que a gente fica preso, sabe? Eu, no caso, assim. Eu estava até falando com o Alemão. É um processo, né? O Alemão também, o Elvis também já falou, é um processo. E eu estou deixando ser levado. Vamos ver quando e onde eu vou chegar. Porque o Elvis também, eu estou no processo de ser artista também. Profissionalmente, assim, pintando, é a pandemia para cá. Foi quando eu tive um tempo para me dedicar a fazer artístico. Então a pandemia também ajudou a pesquisa? Para muitos foi muito complicado, né? Que nem eu também tive parente que eu perdi com a pandemia, mas só que a pandemia veio num momento que me abriu portas. Porque foi onde as pessoas viam a minha arte ali na internet ali, e encomendando, de um vai para o outro, e quando eu vejo, eu estou em Portugal aqui. Isso é muito bom, né? É bom, né? É bom, né? É bom demais. Sinto que vocês estão numa... E o que eu gosto dessa história dos três os três se apoiam, né? Há uma cumplicidade e uma irmandade artística também. Sim. Além de serem amigos realmente, né? Mas um interfere um pouco no trabalho do outro. Eu acompanhei 2 painéis que vocês fizeram. Um tríptico, né? E vou acompanhar mais 2 agora. Mas há uma sinergia, apesar de não ter nada a ver um trabalho com o outro. Acho que isso é o respeito, né? Respeito e também a admiração, né? Do trabalho que tem um do outro. Né? Eu acho que isso que vai levar vocês mais longe. É saber identificar do outro e admirar o outro trabalho do a pessoa amigo, só tivesse um artista só, seria... Né? Seria Mas a gente tem as briguinhas de irmão, né? Nós tá morando junto há um mês, né? Então na hora de começar um projeto, tem um choquinho ali, mas a gente sempre, no final das contas, o trabalho sai limpo.
Acho que isso é o tempero, né? Acho que Isso é não tem que tempero. ser nada É perfeito. normal conviver muito tempo junto. Sim. Tem as desavenças, mas Mas sadio, tudo ali. sadio supera a Ninguém amizade, bateu é a coisa. Mas acho que é isso que é o tempero, né? Acho que a arte é isso, a arte é, improviso, né? Também. Então a gente tá com uma É o ideia na jazz. cabeça, chega na hora, muda. Muda. Muda O personagem é outro, é difícil. A arte é isso, a arte acontece. Acho que a gente tá provando isso com esse trio aqui. Alemão, por que muitas bicicletas, no teu trabalho? A minha obra ela tem essa questão da nostalgia, né, que essas séries bicicletas, que é a época que eu acho que quando eu ganhei a primeira bicicleta, a bicicleta azul, né, foi ali que eu ganhei liberdade. Desde criança eu fugia de casa. Então, fugia da escola e eu não conseguia controlar as minhas emoções, né? Eu tomei Gardenal por algum tempo e tal. Porra. E aí eu tive esse apelido também, já tive esse apelido de Gardenal, né? Que eu era visto ali sempre, era um moleque meio maluco ali no meio da galera. Então eu não conseguia me enquadrar. E quando eu não conseguia me enquadrar, e se eu não estivesse desenhando, fazendo alguma coisa, era a única. A galera até achava. Hoje em dia não conseguia identificar, mas pô, esse moleque era autista, porque eu não conseguia identificar, né? Mas era dislexia, né? Mas eu ficava ali no meu mundo. Mas quando tinha alguma coisa assim, quando tinha várias pessoas, eu explodia e fugia. E aí quando eu ganhei a bicicleta, eu consegui fugir mais longe ainda. Olha, Então era tipo assim, eu pegava e ia, e meu avô ia atrás de essa mim. foi boa ideia de dar bicicleta. Né? Então a bicicleta, e eu ando até hoje, eu falo que tem 3 coisas que eu faço até hoje, né? Que é desenhar, que eu faço desde criança, desenho ainda, que é a bicicleta, que eu ainda ando de bicicleta, vou andar o resto da minha vida, né? E o apelido, que é um apelido também de infância, que é alemão. Hoje eu não sou mais loiro, mas o apelido é alemão de infância. E aí vem toda essa referência. E o nome pode dizer? O nome Não, não pode. Não pode, é alemão, ponto. Ah, é alemão. O nome eu não escolhi. Não, o nome do Brasil é meio complicado, mas tudo bem. Olha só, e tu estava falando que assim, não sei ainda se eu já sou artista, que história é essa? Tu já é um artista, já tem uma história, tu já tem o teu... Fala por que tu sente isso, que tu ainda não acha, porque tu acha que vai muito que aprender, ou o que foi essa ideia? Então, eu acho que eu me imagino fazendo a minha arte quando eu tiver, sei lá, 50 anos, sabe? Eu fico imaginando como vai ser, como que ela vai estar. Tem muito tempo para isso. Sim, gente. então por isso que eu não me considero ainda. Então tem muita coisa para fazer. Eu acho que eu tô no comecinho das minhas ideias. Assim. Mas cada momento da gente é um registro, né? Sim. De uma época. Então, o comecinho das tuas ideias já é a tua arte desse momento. E, ainda bem, tem artistas que param no tempo. Tem artistas que fazem a mesma coisa. Não é o caso de quem tu admira. O Picasso passou por várias fases. Sim. E cada fase dele é genial. E ele foi cada vez evoluindo mais e simplificando o trabalho dele. Sim. Né? Como o Miró, ele queria atingir o máximo da criança. Porque é muito difícil um adulto pintar como criança. Muito. Então todo mundo admira, isso aí eu faço do Miró. Qualquer um pode dizer uma coisa dessa, mas vai fazer. Sendo um adulto, conseguir atingir o sentimento de uma criança. De uma né? criança. Por isso nós ficamos na frente daquela. daquela. A gente parecia criança na frente da tela dele, né? O cara era um gênio mesmo. A tela em branco assusta vocês ainda? Assusta. Pra mim, sim. Porque eu nunca sei o que eu vou fazer, entendeu? E Pra você? mim, eu acho que não assusta. Eu, na verdade, se eu vejo algo em branco, eu quero pintar, eu quero fazer alguma coisa. E eu vejo como um desafio. Eu fico imaginando como que ela vai já finalizar, como que ela vai estar. E eu sou meio chato na questão dos detalhes, né? Eu gosto de fazer um detalhe ali, às vezes eu prefiro apagar e começar de novo. Mas eu nunca faço isso quase. Não. Nunca faço isso quase. Eu sempre tento chegar no final sem errar muito. O errar, quando você descobre alguns erros, pode virar que não é erro, passa Exatamente. a ser uma técnica. Né? Exatamente. E é um desenvolvimento. É aquela velha história do pintor pinta para vender, né? O artista vende o que pinta. Vende o que Sim, pinta. vejo que pinta.
entendeu? Existe uma grande diferença, entendeu? Tô ligado. Para vender ou vender o que pinta. Vocês vendem o que vocês pintam. Então vocês são artistas, né? Sim. Isso aqui é um desafio, né? Porque tem um livro, né, que fala isso, né? Os banqueiros conversam sobre arte e os artistas conversam sobre como vender, né? Porque às vezes é isso, a gente não veio de uma... A gente não tem uma base, né? A gente só tem a arte, a gente quer dizer, só tem, não, ainda bem que tem a arte. E é uma questão, porque a gente vive num país que está sempre, né, no mundo, né, cada vez mais a gente vê que está acontecendo crises, né, a gasolina subiu e subiu alguma coisa, subiu, e isso interfere também na arte, porque tudo sobe, o material sobe e tal, às vezes a gente quer ir para um outro país e a gasolina subiu, então é uma loucura, então isso é complexo da gente pegar e de tentar entender, de separar, porque às vezes a gente vai fazer algo que está dando certo, e está dando muito certo. Eu tenho essa fase de bicicleta que eu cheguei no 1100. Mas eu quero fazer, portanto que aqui eu trouxe alguma coisa que eu não tinha feito em outro lugar. Mas isso é uma parte que, tá, mas se eu levasse aquilo vai vender, então você fica nessa. Mas aí por isso que é complicado mesmo, é sempre uma discussão na grana e em quem você é artista. Porque eu acho que se a gente fosse só artista, acho um pouco mais difícil vender, então acho que a gente faz essas duas. É a música que dá certo, mas também é aquela outra que fala, nossa, eu tinha que fazer isso. Tá aí, é uma questão de... É uma questão de balanço. Vocês já perceberam a diferença, no teu caso, Mourão, como são recebidos no Brasil e aqui, a diferença da forma como foram recebidos, da forma como vocês estão sentindo na rua, que as pessoas comentam, a forma como a arte é recebida aqui e a arte é recebida no Brasil? Sim, muita diferença. Aqui as pessoas são bem mais educadas, né? São mais calmas, prestam atenção na gente quando a gente está falando com elas. E em questão da arte, acho que aqui a galera tem mais dinheiro, na real. É isso. A gente está na Europa. Eu estou fazendo arte, não sabia quem ia vender e acabei vendendo. Mas no Brasil, por exemplo, no momento que está lá, está complicado com a arte em geral, né? Desde os músicos ao teatro, à pintura. Mas São Paulo, por acaso, é um estado brasileiro um pouco mais rico, né? E com mais movimentos de arte. Vocês estão engajados nos movimentos de São Paulo? Como é que está? Ou vocês só vivem no interior e vão para São Paulo realizar algum projeto? O meu ateliê ele é em Assis, né? Uma cidade mais tranquila e tal. Eu não só aposto em São Paulo, mas como vendo em São Paulo, vendo no Rio de Janeiro, Curitiba e várias outras cidades. Eu acho que o artista tem essa frase, tem que estar onde que o público está, né? Onde que o povo está. É sempre se estando em vários lugares. O Brasil é imenso, é muito grande aquele país. E tem muita gente que gosta de arte, tem muita gente que gosta. E o que facilita isso é a internet, né? A internet. Vocês são muito engajados, né? Fazem as redes sociais de todos. Se não fosse a internet, eu acho que eu não conseguiria viver de arte. Sempre tem, para todos os estados do Brasil, eu já mandei tela, eu acho. E do mundo, né? O Kleber recentemente mandou umas telas para Itália também. Lá para Miami. E é tudo pela internet. Então esse movimento todo da internet está funcionando. O Elvis vendeu uma agora também para a França, né? Então acho que a gente consegue, né? E eu acho que a arte começa a tomar essa dimensão, né? Eu já tive coisas assim que as pessoas pegam e às vezes marcam, que quando tá na galeria você não sabe, né? Você mesmo é galerista e artista, sabe que às vezes o cara compra aqui, daqui a pouco você vai ver alguém tá te marcando, tá lá no Oriente Médio lá, já aconteceu isso comigo. Fala, caraca, como que essa tela foi parar aí? E, o negócio vai que você, não sei, ele cria asas assim, né? Vai num lugar ali e tal. E é interessante que você fica pensando, fica até, caramba, como que foi parar nesse lugar? Porque é uma moeda, começa a ser um produto ali que isso não vai ser jogado fora como uma televisão, um sofá, um carro que sei lá, vai sendo passado. É um produto que valoriza com o tempo, né? E com a carreira de vocês, se você derem segmentos na carreira, se tiver uma coerência de carreira, cada vez mais a obra vai valorizando. Sim. Porque as pessoas acompanham a história do artista. Eu também, eu faço, né? Eu tenho alguns quadros lá, né? Que eu tenho uma coleçãozinha lá,
E eu vejo isso, né? Esses quadros valorizando. Eu tenho um artista da cidade, que é um artista muito famoso lá, que é o Ranchinho. E, meu, em 10 anos a obra dele deu mais de 1000% valorização. Muito, fala, cara, que impressionante. Se eu tivesse comprado um carro, outras coisas, não teria dado tanto de como essa obra aumentou, assim. E na nossa obra a gente vê isso também. O processo, eu acho que o artista hoje é diferente do que era antes, né? Hoje a gente tem as redes sociais, tal, as pessoas estão acompanhando Big Brother. Antes tempo todo. dependiam das galerias exclusivamente, dependiam de marchands, né, marchands e dos críticos. Agora com a internet, com as redes sociais, a crítica já é direta da pessoa. Sabe? As pessoas olham, gostam, não estou preocupado com a sua própria mensagem que vocês passaram para ela e acabou. Não vem com o critério do crítico, que antes era muito difícil. Isso que é uma revolução na arte, inclusive, eu acho. Agora, o que tu quer passar para as pessoas? Fala com a tua arte. Eu? Depois cada um vai falar também. Eu acho que o que eu quero passar... Na verdade, eu não me preocupo muito com as pessoas, o que elas vão pensar da minha arte, não. Eu faço a arte mesmo, porque se eu não fazer, eu vou ficar maluco. Maluco eu já sou, mas eu faço mesmo porque o que eu tenho de melhor eu coloco na arte ali. O que eu tenho de melhor. Aquela velha história que a arte existe pra gente não enlouquecer. Exatamente isso. E aí quando eu faço aquilo, a felicidade é tanta, mas depois quando a pessoa pega e compra assim, e tá levando o meu filho, é exatamente como se fosse um filho. Então eu fico muito feliz. Então eu sei o que aquilo que eu fiz ali é tão... Né, naquele momento para mim foi tão importante e tal, e quando a pessoa compra, ela tá levando não só de mim, mas tudo que eu vivi, tudo de energia boa tá indo para aquela pessoa, tá indo com o quadro ali, entendeu? Porque a gente aqui é só um instrumento para fazer, para pintar. O meu estilo, as pessoas se veem na minha obra, né? Na maioria das vezes, eles veem lá a família, eles veem o filho, o avô, e isso traz que eu tenho o feedback deles de que é a alegria. Pô, essa tela me trouxe alegria pro meu lar. Essa tela aqui me trouxe vida pro meu espaço, sabe? E, às vezes, a maioria das vezes, eles também pedem uma encomenda, né? Então eles colocam o que eles querem na tela. É lógico que quando eu coloco a minha característica, só minha, quero fazer uma tela para mim, eu faço do meu jeito. Mas só que quando é para um cliente, quando é uma encomenda, que é o que tem acontecido muito comigo nesses últimos tempos aí, eu coloco e a hora que eu termino a tela, assim, será que o cliente vai gostar? Aí eu finalizei, mandei a foto, só que uma foto não é igual a tela, né? Se olhar a tela aqui é uma coisa, uma fotografia pelo WhatsApp ou Instagram, assim, legal, gostei. A hora que chega lá, eles mandam aquela mensagem de várias palavras, né? Aí você fica todo orgulhoso. Tem vários prints daquilo lá e salvo para poder dar uma... E tu? A minha arte é bem pessoal, né? E o que eu tento passar é que por mais que a sua vida esteja um caos, você sempre tem que ter esperança. E ela é a última coisa que tem que morrer. É isso. Ótimo. Boa. Olha, estivemos aqui com Kleber, tá? Com Elvis Mourão e com o Alemão. Hoje, aqui ainda está presente na Casa da Guia, tá? Os quadros deles vão ficar por muito mais tempo e gostaria que vocês aparecessem.